Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E antes de começar o programa, por favor, entre no nosso canal, clique, curta, compartilhe, comente, fale bem, fale mal, mas fale. Tá aqui, ó, o nosso endereço. E hoje, o Insegurança em Pauta está trazendo uma pessoa para falar sobre a insegurança veicular. Quantos milhares de brasileiros hoje em dia têm um carro e se preocupam com o seu carro? Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei o especialista, que ele é o executivo da divisão automotiva da Hikvision, Rafael Cardoso. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Seja bem-vindo. Muito obrigado. E o que é essa insegurança veicular esse assunto que a gente trouxe para abordar, conversar? O que é que significa isso no nosso ambiente de insegurança aí do Brasil? Bom, o Brasil não é novidade para ninguém que nós vivemos num país que a taxa de criminalidade é uma taxa muito alta, né? Então, o primeiro ponto de insegurança que a gente trata é realmente a segurança do veículo em si, né? Da carga ali. Hoje nós somos um dos países que tem o maior índice de roubo de carga do mundo, né? Fora acidentes de trânsito. Então a gente começa a entrar num âmbito muito grande, ampliando isso para cenários, tanto o veículo particular, né, os acidentes no trânsito convencionais que a gente vê todo dia aí nos noticiários, né? E além disso nós temos também as situações da insegurança poupando a vida dos colaboradores também. Então para tudo isso, hoje existem muitas tecnologias, muita solução, principalmente a palavra do momento é inteligência artificial, né? Inteligência artificial aplicada na mobilidade. Então isso é muito interessante, porque a gente começa a embarcar inteligência nos veículos. Isso já começa lá, era um sonho até recente, né? Que a gente só escutava falar isso em programas de automotivos, tudo mais, com a Tesla sendo protagonista nesse cenário, com os veículos autônomos, né? Com uma série de inteligências que hoje o mercado nacional já tem isso para você embarcar, inclusive, em um veículo que a gente pode chamar um veículo burro, né? Que não tem nada. A gente já começa a trazer e embarcar essa solução que traz resultados muito bacanas aí e traz essa situação de salvar o veículo e salvar vidas também, né? Que eu acho que é muito importante. Muitos assuntos para a gente discutir, para a gente debater. Mas então vamos começar. Então a gente tem a parte da insegurança dos veículos, que a gente pode falar dos veículos privados, e depois a gente pode falar dos veículos de frota. Perfeito. Pode ser? Pode ser. Então eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo quer saber. É verdade que eles multam os carros quando a gente está na estrada e não vê nenhuma câmera, nada? Os carros são multados? Conta pra gente. Isso sim, isso já é possível. Então não adianta a gente, quando vê um radar, tirar o pé e ficar bonitinho e depois apertar o pé? Exato. Hoje tem alguns estados que a questão da legislação, né, proíbe-se ainda a multa sem que tenha um agente no local. Mas alguns municípios já existe hoje a questão da legislação interna ali do município que permite, desde que tenha um agente por trás ali da câmera, que ele possa executar isso, né? Então ele tem a câmera, mas tem que ter uma pessoa. Perfeito. Não é assim que eles podem sair dando multa à torto e à direita. A inteligência sozinha... Não vai dar multa pra gente, viu, gente? É importante saber. Claro que a gente vive numa situação assim, quem te garante que tinha alguém lá atrás? Não sei, né? Mas a lei determina que é necessário que tenha um agente ali por trás, né? No momento da autuação. Não tem que ter alguém ali para verificar e realmente validar aquela autuação, né? E a gente, quando fala de câmeras de radares, câmeras externas, e também tem as câmeras internas dos veículos. Conta um pouquinho pra gente de onde veio, o que surgiu, para que serve. Hoje, na verdade, nós conseguimos embarcar solução de câmera para qualquer tipo de veículo, tá? Então temos câmeras internas, inclusive com microfone, reconhecimento facial, já tem hoje também. Hoje é possível embarcar uma inteligência onde ela identifica o motorista e a partir de então ela identifica também quantos passageiros entraram, saíram simplesmente pela face da pessoa. Temos câmeras externas, hoje a gente estava falando sobre autuação, né? Hoje já existem câmeras que fazem leitura de placa, então ela pode ser embarcada, por exemplo, numa viatura policial.
na viatura, ela transitando, ela vai coletando essas placas. Se o veículo tem qualquer problema ali, com licenciamento vencido, é um veículo roubado, né? Sinistrado, como se tivesse já na hora. a câmera, desculpa te interromper, a câmera filmando os carros que passam pelo carro da polícia, e aí, esse vermelho aqui não pagou IPVA. Perfeito. É isso? Isso. Então ela já vai trazer em tempo real aquela situação da gente, tem uma blitz, eu vou evitar. Isso vai acabar daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias, a polícia transitando sozinha já vai fazer essa blitz automatizada, chamar a atenção do oficial que está ali dentro, e ele próprio já pode te parar e autuar ali na hora também. Nossa. Então já está nesse nível de inteligência, né? Com câmeras internas, claro, e a partir disso a gente começa a embarcar soluções no âmbito aí de um banco de dados, né, cruzando com o banco de dados do serviço público ali, né, segurança pública. A gente tem ali uma situação de câmeras hoje que são possíveis também embarcar nos veículos policiais, onde faz a identificação facial também. É uma pessoa foragida, uma pessoa que tem qualquer problema com a justiça, esse alerta já vai chegar para o oficial na hora. Então ele já consegue atuar com isso. A produtividade, né, a qualidade do serviço passa a ser muito mais eficiente, né? Mas essas câmeras, eu estava dando uma lida, teve uma época que o pessoal estava colocando essas câmeras para saber se os filhos estavam dirigindo embriagados ou estavam mexendo no celular. A gente também tem essa vantagem, essa aplicação também para saber se a criança o adolescente está dirigindo bem? Também. Tem muitas situações hoje que a pessoa aplica exatamente para isso. O filho entra naquela fase da faculdade, aquela fase da baladinha, né? E o pai e a mãe estão em casa que não dorme. Fica aquela preocupação. Gente, como que está? Outra coisa importante, velocidade. Ele está correndo demais? Não sei. A partir do momento que tem essa solução, o seu smartphone consegue se abrir em tempo real. Olhar o que está acontecendo dentro do veículo, exterior do veículo, em tempo real. Não é assim que vai pegar o chipzinho e depois colocar no computador, não. Em tempo real você já consegue fazer isso. Então, é uma solução assim que traz muitos benefícios. Ela consegue, inclusive, no caso de uma colisão, por exemplo, mesmo um veículo particular, ele tem uma tecnologia chamada G-Sensor, né? Que é um sensor de gravitacional. Ele vai pegar... Muito simples para entender isso, para ilustrar, para todo mundo entender o que é o sensor gravitacional. Quando eu estou dirigindo em alta velocidade, eu piso no freio, o que acontece com o meu corpo? Ele joga para frente. Se eu acelero, ele joga para trás. A mesma coisa nas curvas. Então, a tecnologia do G-Sensor, o equipamento ele tem um giroscópio dentro dele que é capaz de identificar esse comportamento do veículo. O eixo, né, XYZ. Então, essa frenagem, o equipamento, esse giroscópio vai fazer essa detecção. Então, no caso de um impacto, vai ser brusca. E ela consegue gerar um alerta para os pais, por exemplo, avisando, houve um impacto. Nossa, tem um giroscópio dentro das câmeras veiculares. Tem. Então, nós já estamos nesse nível de solução, tá? Gente, nem eu sabia, nem a doutora Segurança sabia, não. Bom, então a gente tem lá a câmera veicular que a gente coloca nos carros privados, que a gente consegue saber se o motorista está levando o cachorrinho para tomar banho, se a filha adolescente está dirigindo com segurança, a gente tem esse tipo de aplicabilidade. Sim. E a gente passa para os veículos de coletivos, né? Perfeito. O que eu teria de vantagem em ter uma câmera veicular dentro desses... É até legal que você tocou nesse ponto. Eu trouxe um vídeo de apoio. Se puder passar, pessoal. Produção, passa o vídeo aí. É ótimo, né? Manda passar, bora lá. E aí a gente vai ilustrar um pouquinho mais esse cenário. Quando a gente fala de um veículo, principalmente um coletivo, né? Como vocês vão poder observar no vídeo aí, ele tem muitas aplicações. Hoje, nós vivemos num país que a nossa legislação, né, a nossa lei, ela é muito morosa, né? E, infelizmente, é uma situação que, dentro do âmbito corporativo, isso leva-se anos e anos para ter um desfecho ali. Eu vou até citar um exemplo de ônibus mesmo, tá? Teve um caso de um cliente que o ônibus estava vindo, sinal verde para o ônibus. A moto cruzou o sinal vermelho, não teve como evitar a colisão. Bateu. Assim que o motoqueiro conseguiu se recuperar, a primeira coisa que ele fez, colocar a empresa na justiça. É algo muito comum no cenário brasileiro, né? E aí o motoqueiro, o que ele alegou ali? Ó, eu estava no sinal verde, o ônibus cruzou o sinal vermelho e me pegou. E para provar? Vai ficar aquela situação, um apontando, a culpa é sua, não, a culpa é sua. Então, olha como que a tecnologia, né, a imagem, vem para colaborar para isso também. Numa situação dessas, os advogados da companhia de ônibus chegaram e falaram assim, olha as imagens. Mostrou, tem uma câmera frontal, sinal verde,
um ônibus passando, a moto chegando. Então, ele traz exatamente para a gente evitar esses imbrólios judiciais também, né? Quantos casos também que a pessoa cai e acusa o motorista, ele estava lá sem apoiar em lugar nenhum, até brinco, acha que é o Homem-Aranha, né? Ali dentro do ônibus. Cai, machuca, a culpa é de quem? É da companhia. Então, a tecnologia, ela vem para assessorar demais, né, nisso. Tu comentando sobre essa questão do motoqueiro me fez lembrar que logo que eu conheci as câmeras veiculares, quando eu fui para a Coreia. A história aconteceu o seguinte, que essa câmera se ficou muito conhecida lá. Teve um acidente muito grave de madrugada, também numa parte de um semáforo, de uma sinaleira, e um taxista e uma mulher grávida. E eles passaram, se chocaram e foi um horror. A mulher morreu e tal. E todo mundo foi para cima do motorista e o motorista estava em coma. E ele ficou 1, 2 semanas em coma. E quando eles caiu, né, eles já queriam prender ele e tal. Daí ele lembrou que na época não era em tempo real. Era um SD card que ele tinha colocado essa câmera veicular. E essa câmera mostrou exatamente ele saindo no verdinho. E a moça grávida veio com tudo. Então, realmente, né, as coisas improváveis acontecem e a tecnologia está aí para ajudar. Exatamente. Não só isso, né? Quando a gente aplica, por exemplo, a gente está falando de coletivo. Hoje existem câmeras capazes, com inteligência artificial, capazes de fazer a contagem de pessoas que estão embarcando e desembarcando do ônibus. Tem uma câmera aqui e daí as pessoas vão entrando e ele não precisa... A câmera faz essa contagem. Faz a contagem automaticamente. Então ela vai embarcando, ela já vai fazendo contagem. A outra câmera... exatamente essa, olha, está sincronizado. E não foi nada combinado. Então ela faz essa contagem. Outra coisa bacana, reconhecimento facial dentro do ônibus, também conseguimos embarcar isso, tá? Comportamento do motorista, outro dado muito importante, né? Esse motorista, ele estava usando o celular enquanto ele estava dirigindo, né? Ele estava distraído, fumando, cansado, tudo isso, a tecnologia artificial, né? A inteligência artificial é capaz de fazer essa identificação através do comportamento da face dele e gerar um alerta em tempo real para os gestores poderem fazer essa tratativa. Então, ele está dando lá um sinal de sonolência, por exemplo, né? Está cansado, está cansado. Mas esse sinal de sonolência, a câmera consegue diagnosticar que é uma sonolência? Perfeito, é isso mesmo. Incrível. Então, ela vai pegar tanto o bocejo quanto o fechamento de olhos. Alguma coisa assim, Exatamente. São os movimentos que não são normais, né? Perfeito, que são incomuns. Perfeito. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai chamar, vai puxar a orelha dele ali, em voz mesmo, sinal de sonolência detectado. Não dirija cansado, pare e descanse. Ela vai dar as mensagens de voz e, ao mesmo tempo, ela gera uma videoevidência para os gestores lá da central da empresa terem a capacidade de remotamente tomar uma atitude. Eu não vou esperar um acidente, não vou esperar o pior para tomar uma atitude. Já posso ligar para ele, para no próximo posto, vamos fazer ali uma rendição, assumir um segundo motorista, ou descansa um pouco. Não toca assim, porque o pior pode acontecer, né? Então, isso é muito bacana, porque a solução, a inteligência artificial, é o que eu comento muito, ela salvar o bem é uma coisa muito importante, salvar a carga, né, o veículo em si. Agora, salvar vidas é uma coisa que é imensurável, né? Não tem como calcular isso. Sabe que eu tenho um carro que de vez em quando ele fala pra mim assim, você não acha que está na hora de tomar um café? Eu fico pensando, gente, como é que ele sabe que eu tô com sono? Será que tem alguma coisa? Tem. Isso daí é um sensor de fadiga que a gente chama, tá? Mas eu nunca coloquei nenhum tipo de câmera no carro. Tem alguns veículos que já vêm disso de forma instalada já de série nele. Não são todos os veículos, mas tem alguns veículos que tem isso. É um sensor, eles chamam de sensor de fadiga. Então ele faz análise do comportamento do condutor e consegue analisar exatamente isso, né? E aí ele vai te dar essas mensagens aí. No caso das câmeras instaladas, elas vão falar também. Além de dar né, gerar isso ali, ela vai falar com o motorista ou o operador, se for numa máquina, né? E chamar essa atenção. Então é muito legal. Então é legal que você já convive com isso. Não, né? Eu sempre esperei ele falar pra mim assim, você não acha que tá na hora de parar pra fazer compras? Aí eu iria parar, né? Então... Você sabe que mulher adora fazer umas comprinhas, né? É verdade. Bom, então daí a gente, já falando de compras, a gente vai para os caminhões que tem carga. Perfeito. Que fazem entregas. Conta pra gente o que é, porque é muito importante. A gente compra e a gente quer receber. Exato. Então essa carga que ela é direcionada, que faz o translado, o que tem nesses caminhões que é completamente diferente ou não é diferente dos carros normais ou dos ônibus, por exemplo? Perfeito. Hoje, como eu citei no começo, o Brasil é um dos países
que tem o maior volume de furto de carga, né? Então, é um primeiro problema que nós temos hoje. O segundo problema, que está muito comum hoje, as empresas estão procurando uma forma de fechar essa torneirinha, né, vamos falar assim, é a carga chegar variada também. E aí ele quer ter uma auditoria de como que essa carga foi entregue lá na ponta. E como que ele audita isso hoje? Não audita. Fica a palavra da transportadora contra a palavra de quem recebeu. Então, olha como que a câmera começa a entrar. Falando no âmbito de segurança, né? Hoje é embarcado ali, nós temos nós chamamos de sensores, né? Sensoriamento do veículo, do caminhão, onde eu consigo, por exemplo, criar uma cerca eletrônica nos pontos de entrega, coloca-se uma trava eletrônica no baú, onde vai ter o acesso à carga, e esse baú só abre quando ele chegar no ponto de descarga. A hora que ele chegar naquela cerca, né, georreferenciada ali, ele vai gerar um sinal. Alguns deles faz isso de forma automática, outras depende muito do operador, né, da empresa, como que ela quer tratar esses dados. Outras também fazem isso de forma, entrei na área de descarga, vai gerar um alerta na central da empresa e de lá a empresa manda um comando e ela destrava a porta. Destravou a porta, ele já gera um vídeo, inclusive consigo colocar ali, por exemplo, quero 2 minutos de vídeo, 1 minuto antes e 1 minuto depois que abriu a porta. Consigo fazer isso. Então lembra aquele problema que eu citei da carga chegar variada? Eu tenho condições de saber como que o motorista pegou essa caixa e como que ele desceu com essa caixa e deixou na porta do cliente. A partir de então eu sei, a caixa estava em perfeito estado, ela estava intacta. O problema foi da porta do cliente para dentro. Se eles derrubaram lá, se quebrou, a empresa não vai mais se responsabilizar por isso, né? Mas Rafa, vamos lá. Então isso quer dizer que hoje em dia, se alguém roubar uma carga, ele não consegue abrir o baú, não consegue tirar a carga de dentro se tiver esse sistema? Exatamente. Não só isso, a gente consegue fazer também o que chama-se hoje de lacre da cabine. O motorista está ali dentro, são sensoriadas as portas. Se a porta abrir fora dos locais também de descarga, ela já gera um alerta imediato, podendo inclusive bloquear o caminhão automaticamente. Nossa. Caso saiu da rota, bloqueia-se o veículo. Então nós temos uma série de parâmetros que são possíveis administrar isso de forma remota. Bacana. O sensor de força G também, que a gente acabou de falar, para carga é importantíssimo. De repente o motorista está dirigindo de qualquer forma, curva brusca, né? Frenagem brusca, a carga lá atrás às vezes ela vai balançar e vai avariar, né? Então, com essa tecnologia a gente consegue mensurar isso e é muito legal que o software consegue ranquear. Então ele faz uma pontuação mediante as infrações que o motorista toma, ele vai gerando uma pontuação negativa e nisso ele vai indo para o topo do ranking como o pior motorista, né? E aí a gente consegue saber quem que é o meu pior motorista e quem que é o meu melhor motorista. E muitas empresas tem a prática, né, de bonificação para os melhores, né? Vai ganhar lá uma bonificação em dinheiro ou um prêmio, alguma coisa que a empresa só tem a ganhar, né? Que bacana, que interessante, hein, gente? Muitas informações sobre nossa insegurança veicular com o nosso especialista Rafael Cardoso. Conta mais pra gente. A gente estava conversando antes de começar o programa sobre o crescimento, né, da frota aqui no Brasil. Isso. Que, de acordo com o segundo Ministério de Infraestrutura, o crescimento de 2004 até 2020 foi de 175%. Exatamente. Apesar do veículo no Brasil, né, custar uma fortuna, a frota não para de crescer, né? Claro que é uma necessidade que hoje a nossa infraestrutura é praticamente rodoviária, né? Se você não usar um avião, você tem que usar a malha viária aí para se locomover, para entrega e tudo mais, né? O Brasil passou em 2021, quebrou a barreira de 108 milhões de veículos. É um número muito alto, né? Se a gente for considerar a frota circulante realmente, está beirando 66 milhões de veículos. Porque aqui dentro a gente tem veículos antigos, veículos sinistrados, tudo dentro desse pacote de veículos, né? Mas, gente, 65, 66 milhões de veículos. É um número muito... Circulando nas ruas e rodovias do Brasil. Perfeito. E o que eu achei muito interessante nesse levantamento do Ministério foi que o crescimento dos carros privados particulares foi de 89%. E da parte de coletivos foi 0,98%. Então tem muito mais pessoas andando de carro, sim, né? Uma pessoa dirigindo um carro, do que utilizando os coletivos. Perfeito, é isso mesmo. Então por isso que a gente vê a inteligência artificial cada dia mais importante.
Eu lembro até hoje, uma vez eu tive nos Estados Unidos em 2010. Em 2010 não era tão comum todo mundo ter um celular, a rede nossa de internet, mesmo que você tivesse celular, não era uma rede excelente, né? Uhum. Era uma rede bem razoável para baixo. E na época eu fiquei abismado o tanto de acidente que eu peguei um carro lá em Miami e devolvi lá em Nova York. E assim, foi quase um mês de viagem. Nossa, que e eu delícia. vi muito acidente ali que eu falei, gente, a estrutura deles é fantástica. Carros bons, né? Como que a pessoa consegue bater? Os anos vieram passando e nós chegamos no mesmo nível de qualidade de sinal, né? De celular e tudo mais. E a gente percebe hoje que o número de acidentes no trânsito no Brasil é cada dia mais alto, né? Está cada dia mais alto. E hoje, um número muito interessante, 54% dos acidentes de trânsito estão relacionados à distração do motorista. E quando tu fala de distração é o quê? É mexer no celular, é falar, é querer pegar alguma coisa? Exatamente. Hoje, usar o celular... E quando a gente fala do celular, o celular ele tem uma gama de situações que ele causa, né? É o falar em si, né, nessa distração, é olhar para a tela do celular para digitar, o celular cai, às vezes se dá uma freada, alguma coisa, o celular cai embaixo, vai tentar pegar o celular e esquece da via, então tem uma série de problemas ali que ele traz. Fora disso, um fato muito interessante que pouca gente imagina que possa ser o cigarro. Por quê? Tem duas situações com o cigarro. A brasa cai no banco ou no colo da pessoa, ela às vezes vai tentar tirar, perde a atenção da via. Outra situação, a hora que ele vai acender o cigarro, ele se distrai porque ele tem que prestar atenção na ponta se pegou fogo no cigarro. Nossa. E nesse momento ele está distraído e é onde pode acontecer uma colisão, né, um acidente pior. Então olha que interessante, num dado tão pequeno... 54%. Né? Eu tinha certeza que seria a parte de alcoolismo, essas coisas. Não, é a distração. A distração hoje responde por 54%. Hoje com inteligência artificial é muito interessante porque tem operações que eu acompanhei de perto, que teve, por exemplo, em um ano, dentro da empresa, ela teve 3 óbitos no mesmo ano por distração, dormir no volante também, né? Essa causa muito comum também no Brasil. E a partir do momento que teve a inteligência artificial implementada, zerou-se os óbitos. Foi um ano com 2 óbitos, o segundo ano com 3 óbitos, aplicou a inteligência, zeraram-se os óbitos. Então olha como que a inteligência ela é muito importante, né? E ela, quando tu fala assim que a inteligência que influencia, ela manda um aviso para tomar um cafezinho, Exato. Ela manda um sinal de alerta. Perfeito. Então ela vai chamar a atenção dele, você está cansado, pare e descanse, né? Chamando a atenção dele e o principal também, ela vai chamar a atenção dos gestores, para que os gestores não deixem ele continuar essa viagem da forma que está, né? A gente pode antecipar. Então nós falamos da situação da inteligência trabalhando olhando para o condutor e chamando a atenção do condutor. Mas a inteligência ela também trabalha olhando para a via, para que a reação do condutor possa ser mais rápida. Então ela vai ver, tem um veículo lá à frente que, por exemplo, nós estamos aqui, hoje eu estive vindo na rodovia e durante o trajeto teve várias situações de obra ali, manutenção na via. Se não está atento, de repente o veículo lá da frente ele reduz a velocidade, ele para lá na frente, pode gerar ali até um engavetamento, né? O que a inteligência faz numa situação dessa? Ela observa a minha distância até um obstáculo à frente e ela chama a atenção do motorista. Ela gera um bip, uma sirene alta para que o motorista olhe para a via realmente e evite uma colisão. Saída de faixa, de repente a pessoa está ali um pouco distraída ou até sonolenta, ele começa a sair da faixa, ela chama a atenção dele também. Risco de atropelamento de um pedestre, né? É um obstáculo à frente. Então tudo isso a inteligência trabalha e a empresa só tem ganhos com isso, né? Ele falou bastante de inteligência artificial. E deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Tu achas que a gente vai, num curto espaço de tempo, ter caminhões que sejam dirigidos, ou dirigidos não, né? Porque para ser dirigido tem que ter uma pessoa. Que sejam autônomos, autônomos, assim, ou tu acha que isso está muito longe ainda? Na verdade, hoje existem, isso já é uma realidade, né? Eu comentei no começo do nosso bate-papo aqui sobre a Tesla. A Tesla ela foi pioneira, né, em veículos autônomos. Hoje ela já é capaz de soltar um veículo. Legislação, aí nós entramos, né? A legislação americana, a legislação europeia tem situações onde ela não permite ela permite que o veículo vá sozinho desde que o condutor esteja ali e ele não pode dormir. Até tem um vídeo que circulou
acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, um motorista de Tesla com um travesseirinho no canto assim, dormindo, e o Tesla levando ele para o trabalho, sozinho, né? Então, Louco, né? é uma loucura, isso já é uma realidade. Existem os veículos semi-autônomos também. Existe até uma tecnologia que a Scania lançou, onde ela faz o comboio. Então é muito comum, principalmente no Brasil, a questão de segurança, você observar vários veículos da mesma transportadora, da mesma companhia viajando junto, né? Quando a gente atravessa as estradas. O que eles fazem? O veículo da ponta é o veículo mestre. Aquela brincadeira que a gente faz quando é criança, né? Siga o mestre, né? É mais ou menos aquilo. O veículo da frente é o mestre, os outros veículos, tudo que ele fizer, os outros veículos vão fazer também. Então ele segue, os motoristas de trás podem descansar, cochilar, e eles vão se revezando nessa ponta. Ó, tô cansado, passa uma mensagem lá para ele. Isso já existe no Brasil? Já existe, porém, é aquilo que eu comentei, existem algumas coisas que são limitadas para o Brasil, justamente pela nossa malha, a nossa estrutura, mas essa tecnologia já é viável e já existe também Brasil, fora do Brasil também, tá? Que coisa, hein? A minha pergunta, então, foi super respondida. Já existe, já está rolando. Que coisa, né? A tecnologia, ela é muito rápida, né? Muito. Então, assim, o que hoje é lançado, amanhã já deixa de ser lançamento, já vira obsoleto, né? Exatamente. Eu lembro, citou essa informação, eu lembro uma informação que eu tive numa pós-graduação que eu fiz, que o professor citava que existem hoje tecnologias para ser lançadas assim, uma atrás da outra, mas o próprio, vamos falar assim, o próprio mercado segura isso, porque pode gerar um colapso, porque o ser humano ele é consumidor. E aí, lançou aquilo ali e já é melhor do que o que eu tenho. E ele vai fazer de tudo, então a economia pode entrar em colapso. Então, eu falo isso que eu tive há alguns anos na China também. Ele é viajado, né? Eu acho que a gente vai ter que chamar o Rafa para falar sobre viagem também. E lá foi muito interessante isso, que teve muita tecnologia que eu vi ali na China que começaram a surgir no Brasil 2 anos depois. Então, a tecnologia ela está evoluindo de uma forma assim absurda, né? Absurda. Tu foi para a China para conhecer a sede da empresa que tu trabalha, que é a Hikvision. Na verdade, eu ainda não estava na Hikvision. Eu já trabalhava com produtos Hikvision, até agendei visita na fábrica também, mas eu estive ali exatamente para conhecer novas tecnologias, visitar diversos fabricantes, né? É algo que a gente sempre busca ali para conhecer da tecnologia e estar à frente também na informação também, né? Mas então, conta um pouquinho sobre a Hikvision, é uma empresa, para o pessoal conhecer, né? O pessoal que está em casa, é chinesa. Exato, a Hikvision é uma empresa chinesa, tá? Ela está no mercado desde 2001, tá? Ela tem um crescimento médio anual na casa de 30%, é uma empresa que cresce muito, muito. Hoje a Hikvision superou o número de 45 mil colaboradores, eu creio que é uma das empresas que mais tem engenheiro, que pelo menos no meu conhecimento tem mais de 25 mil engenheiros no nosso grupo ali de colaboradores. E uma coisa que é muito interessante, que eu acho isso incrível, né? Mais de 10% da receita dela, ela reverte em pesquisa e desenvolvimento. Então, por isso que quando a gente começa a falar de tecnologia, de soluções, a Hikvision está sempre à frente. Porque ela fatura muito, mas desse faturamento ela não esquece de evoluir as soluções, de evoluir produto. E o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil hoje é um dos países em solicitações de customização para melhoria de produtos. Nós estamos no topo global, dentro da corporação Hikvision, em todas as áreas, desde um produto até um software. Mas né? A Hikvision trabalha com segurança só? Ela tem outros produtos como outras empresas que fazem produtos para carros, para na construção civil, ou é só segurança? O foco principal dela é segurança, mas ela tem, por exemplo, a Hike Robotics hoje, tem muitas montadoras de veículos, é um case muito interessante, que os robôs que fazem a transição do material, tudo ali dentro, tudo Hikvision aplicado. Nós temos hoje a Hike Thermal, também, a Hike Micro, que ela tem produtos térmicos, né, aplicados ali para aquela situação de exército que a gente vê em filmes lá, que está tudo escuro, e ele consegue identificar alguém transitando ali. A Hikvision já tem isso tudo. Produtos para indústria, para gestão de qualidade de produção, ela consegue ver a qualidade da solda de uma placa, por exemplo, e ela consegue aprovar ou desaprovar também essa placa para que ela não chegue no consumidor final um produto com uma qualidade ruim. Então a Hikvision, assim, ela vem evoluindo muito em produtos, na gama de produtos. Hoje nós contamos com mais de 6 mil produtos no nosso portfólio, tá? E ela vem fazendo também algo que é muito interessante, que é criando spin-offs dentro da operação para que tenha
foco. Uma vez que tem foco, o resultado é diferente também, né? E isso é muito interessante também. E é uma empresa que eu até converso muito com os meus colegas de trabalho, que ali é uma faculdade, que todo dia você aprende muito, né? Porque, como a gente falou, a tecnologia não para. E a Hikvision, como ela investe muito em tecnologia, todo dia aprendendo sobre uma tecnologia nova, sobre um produto novo. E isso é muito gostoso, viu? Para quem gosta de tecnologia, principalmente. Que bacana, hein? Nossa, que bacana, Rafa. Me conta mais, Rafa, o que a gente pode falar que a gente não falou ainda sobre segurança veicular? Bom, hoje a segurança veicular, quando a gente fala de veículo, pode ser desde um veículo leve até um veículo, uma máquina. Hoje tem operações já hoje que a câmera passou a ser obrigatória, mandatório dentro da operação. Por exemplo, operação de transporte de combustível. Se a pessoa não tiver câmeras no caminhão, a transportadora não pega o contrato. É obrigatório. Por quê? Justamente por causa de todos esses fatores. Eu gosto muito de brincar assim, por que traz... mas por que a empresa vai investir nisso, né? Alguns fatores nós já falamos aqui, mas ela ganha. Seguro hoje, muitas seguradoras estão dando benefícios, né, monetários mesmo, para que se tenha isso, porque o Brasil é o país do jeitinho, né, o jeitinho brasileiro famoso. Quantos de nós, né, quantos de vocês aí já escutaram falar, eu bati o meu carro, não tinha seguro, aí eu chego para a dona Jo e falo assim, faz o seguinte, seu carro tem seguro, né? Eu pago a sua franquia e você fala que estava errada e pago de nós dois. Muito comum essa prática no Brasil. Uma vez que eu tenho as câmeras, esse jeitinho acaba. Outra coisa, gente, importante, o condutor que estava ali no veículo, ele está apontado na pólice como um condutor daquele veículo? Não sei. Então, a gente acaba com isso também. Então, o famoso jeitinho, essas fraudes que existem, que são muito comuns, né, deixam de existir. Outra coisa muito interessante, desvio de materiais e serviços. Eu cito muito a analogia, eu faço uma analogia ali do elevador. Entra num elevador que não tem câmera. A gente arruma o cabelo, né? A mulher daquele retoque na maquiagem. Entra num que tem câmera, fica todo mundo paradinho porque alguém está me vendo. Uma vez que eu tenho câmeras aplicadas no veículo também, a gente começa a ter esse cenário também de mudança de comportamento, né? Mudança de atitudes. E isso é o sonho das empresas, né? Que o colaborador faz. Tem um exemplo, eu vou citar mais um exemplo aqui, de uma empresa de entrega de peças, autopeças. Ele tinha uma operação, ele aplicou, eram 25 veículos, Fiorinos. E assim que ele aplicou a solução, ele falou assim... Quando fala aplicar a solução, colocar a câmera dentro. Exato, colocar essa solução de câmeras. Porque a câmera, quando a gente fala da câmera, não é só a câmera, ela também é um rastreador. Ela dá a localização do veículo, a velocidade que ele está andando, onde ele parou, onde ele ligou, desligou, ociosidade do veículo, né? Quem que era o condutor daquele veículo. Ele começa a te dar uma série de dados e informações que para o gestor é muito importante, né? E aí o que aconteceu nessa situação? Um cara que era o braço direito dele falou assim, não, esse carro nem precisa colocar. E na época, não, mas ele não tira férias, ele não fica doente. E se alguém assumir o carro dele e aprontar? Não, então vamos colocar. Colocou. Resultado, menos de um mês da solução aplicada, esse motorista, né, esse funcionário, pediu as contas. Falou que arrumou outro serviço, e colocou um funcionário novo para executar aquela linha de entrega, né? Mas ele falou que um mês ele não estava aguentando de tanta mensagem, tanta ligação, reclamando desse novo colaborador. Ele é muito ruim, ele é isso, só reclamação. Ele falou assim, gente, o que está acontecendo, né? E o próprio proprietário da empresa ali, o diretor, pegou uma Fiorino e foi fazer as entregas. Quando chegava, falou assim, cara, esse cara é horrível, esse cara não ajuda a gente. Como assim? Não, o outro era bom. O outro a gente dava R$30 para ele levava mercadoria pra gente, entregava pra gente em alguns locais que a gente precisava entregar. Ou seja, combustível da empresa, hora da empresa, desgaste do veículo da empresa, né, a manutenção do veículo, e ainda, provavelmente, ele tirava 2 salários com os fretes ali. E o outro não fazia nada. E o outro não fazia. Na verdade, o bom é o novo, né? Então, olha que interessante. Se ele não tivesse isso aplicado, né, ele não teria condições de ter esse cenário, essa melhora dentro da operação. Então, a solução ela vem para atender várias lacunas ali que existem dentro das mais diversas operações, né, dos mais diversos tipos de serviço também. Que bacana, né? Não, a tecnologia sempre andando, né, à frente do que a gente pode estar precisando. Exatamente.
é muito comum na internet, nós também temos hoje, a própria Hikvision tem isso hoje no portfólio, aquela situação que você comentou antes, da câmera que tem que tirar o cartãozinho e tudo. Hoje não é tão necessário tirar, porque hoje o aplicativo já é possível fazer tudo, mas embarcada para o consumidor final numa situação mais barata, mais acessível, onde ele pode colocar no veículo. Por exemplo, nós temos câmeras hoje que ela vai fazer o monitoramento da via, inclusive com ADAS já, com inteligência artificial. E ela pega algumas coisas bacanas. Por exemplo, o sinal ficou verde, ela avisa, o sinal está verde. Estou num trânsito, o veículo começa a movimentar, acompanha o tráfego, tudo isso aí ela consegue trazer para a gente. E a Rússia, a legislação da Rússia meio que obriga a ter isso. Vocês já viram alguns vídeos na internet que, se você atropelar uma pessoa na Rússia, dependendo do que acontecer ali, você é obrigado a pagar um salário para ela para o resto da vida. Então lá é muito comum todo mundo ter isso na câmera. Porque tem muita gente que ocasiona o seu próprio atropelamento, né? Exatamente. Eu tenho um amigo que fica falando, aquele ali tá esperando ser atropelado, porque parece que a pessoa quer ser atropelada. Exatamente. Né? Inclusive tem muitos vídeos na internet que você vê o carro vindo devagarinho, a pessoa vem assim, o carro para e ela se joga em cima do capô do carro para tentar pegar alguma coisa. Uma vez que tem a imagem, né, ela se resguarda e mostra, não, é ele que é o culpado, né? E é legal que a gente começa a entrar também numa situação de segurança de comando de voz. Nós temos soluções hoje, já teve aquela situação que está viajando de carro, vê aquela paisagem bonita e às vezes quer pegar o celular para tirar uma foto ou para filmar? Estamos colocando em risco, né? Que é uma situação que a gente comentou, uma das principais causas de acidente no trânsito. O que a Hike tem hoje? Nós temos uma solução que você fala com ela. Iniciar gravação, ela começa a gravar, grava aquela via, parar a gravação, tirar foto, a situação tira sozinha. Com o nosso aplicativo já cai e você pode compartilhar nas redes sociais pelo seu próprio celular já direto. Tudo nessa câmera veicular que a pessoa instalou. Exatamente, exatamente. Então, nós vamos além somente da segurança, é uma comodidade também, né? Que é muito legal, Rafa. Bom, gente, estamos chegando a mais um fim do nosso programa. Rafa, mais alguma coisa que tu gostaria de falar? Eu quero falar principalmente que todos esses produtos que a gente comentou aqui já estão disponíveis no Brasil. Então, se alguém tem necessidade, quer buscar isso, né? Depois vai estar... Então deixa o nosso contato, já fala aí o nosso... Isso. Hoje, hikvision.com é o nosso site, tá? Você pode buscar ali. E ali você vai ter acesso a toda essa gama de produtos, né? Precisando também procurar rafael.cardoso@hikvision.com. Você consegue entrar em contato comigo e a gente está aí à disposição para ajudá-los e auxiliá-los no que for preciso. Ele é uma simpatia, amei ele. Vou ter que vir outras vezes para a gente falar de outros assuntos, Rafa. A gente vem sim, eu agradeço muito o convite, viu? Imagina, eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir. Rafa, tu não esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Pode deixar. Isso é muito importante para o nosso programa cada vez mais angariar pessoas interessantes como o Rafael para vir aqui e falar um pouco sobre essas inseguranças no Brasil. Muito obrigada e até a próxima semana.